que falar sobre o perdão não é coisa fácil para ninguém, nem para mim. Eu acredito que todos sabem que um dos maiores desafios da nossa vida é lidar com a necessidade de perdoar. E eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor antes de entrarmos na história desse servo de Deus que conseguiu ter grande vitória sobre o relacionamento, o perdão, que é José, em Efésios, o capítulo de número 4, o versículo de número 1 e 2. Aos Efésios, o capítulo de número 4, os versos 1 e 2. Quero agradecer o pastor Valmir, a amada igreja, a irmã Mauriane, que entrou em contato conosco, também louvar a Deus pelas suas vidas e graças a Deus por isso, e agradeço pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor aqui nesta manhã. Aos Efésios capítulo 4, do versículo de número 1 ao versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos agora a fazermos uma viagem. E nós vamos viajar para 3.700 anos atrás. 1.700 anos antes de Cristo. Lá naquela região bem diferente da nossa. Nós vamos para o Oriente, nós vamos para a região de Canaã. E eu gostaria que os irmãos entrassem um pouco naquela história, naquele tempo, e se sentissem agora participante de uma família que, como muitas famílias, também enfrentou muitas dificuldades, principalmente na área do relacionamento, na área do perdão. E nós queremos entrar agora na casa de Jacó. Jacó, filho de Isaac, que também viveu momentos de grandes amarguras dentro da própria casa, teve que fugir, com medo de seu irmão Esaú. Depois o Senhor o restaura, ele forma a sua família já bem distante e volta. E agora ele já tem 10 filhos, homens, fora algumas filhas, mulheres. E na casa de Jacó haviam graves problemas de relacionamento. Jacó, ele cometeu um erro grave dentro de sua casa. Ele não obedeceu o grande mandamento de Deus: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão um só, formarão uma só carne. Mas Jacó desobedece esse mandamento, e dentro da casa de Jacó tem uma mulher que vive momentos também de grande expectativa, pois o fim da sua maldição está chegando perto. Então agora você pense um pouco e olhe para Raquel. Ela está prestes a dar à luz o seu primeiro filho, o 11º de Jacó. E naquele dia de grande expectativa para Jacó também, ela dá à luz e nasce um menino chamado José. A alegria tomou de conta não de toda a casa, mas de Jacó e de Raquel. Os irmãos já veem tudo aquilo com uma certa desconfiança. E aquele menino é paparicado como qualquer bebê, mas só que continua a proximidade do pai muito maior do que era com os outros. E aquele menino vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O pai então resolve lhe dar um presente que nunca tinha dado para os outros. Fez uma túnica muito bonita, ornada certamente de cores e muitas vezes chega a concluir-se que de pedras preciosas. Aquela túnica
ela vem ainda mais causar alegria no coração de Raquel, de José, e mais sofrimento no coração dos 10 irmãos. E aqueles irmãos vão então percebendo tudo aquilo, o menino chega à adolescência e vai entrando, caminhando para a juventude, e ele completa então 17 anos. E quando ele completa 17 anos, a situação ainda complica mais, porque ele começa a ter sonhos. José um dia sonhou que o sol, a lua e 10 estrelas se inclinavam diante dele. E os irmãos então ficaram com mais raiva ainda, porque a interpretação era muito simples. Eles haveriam de se inclinar diante daquele menino, José. E outro dia, depois de ter trabalhado na seara, feito uma grande colheita, José teve um outro sonho. Ele sonhou que os feixes 12 ficavam em pé e se inclinavam diante do feixe que era de José. E os irmãos passavam a detestar mais ainda José. José também não era perfeito, era homem. E ele ia para o campo com os seus irmãos, via as coisas erradas que eles faziam, e ele retornava para casa e chegava, denunciava seus irmãos para o seu pai. Possivelmente haveria talvez, ou havia alguns castigos mais duros para os seus irmãos, e eles detestavam ainda mais. Até que um dia, o pai de José e dos demais irmãos disse para os seus filhos, com exceção, é claro, de José, irem para o campo, cuidar do rebanho, onde tinha pasto. E depois que eles foram, algum tempo depois, Jacó chega para José e diz: vai onde estão os teus irmãos, e leva alimento para eles, e traga-me notícias. E ele foi então atrás dos seus irmãos, numa terra bem distante, e ele no caminho se perdeu e não encontrou seus irmãos. Uma pessoa da terra o encontrou e disse: olha, eu ouvi os teus irmãos dizendo que eles iam um pouco mais para longe, para uma terra chamada Dotã. E ele vai na direção então de Dotã. Só que antes dele ver os seus irmãos o veem e diz: lá vem aquele sonhador, hoje nós vamos acabar com essa história, vamos matá-lo. Judá e Benjamim não concordaram e disseram: vamos jogar ele dentro de uma cisterna. E quando ele chegou, o pegaram, arrancaram logo a sua túnica, talvez o símbolo da maior inveja, da maior raiva. Arrancaram aquela túnica e jogaram José dentro de uma cisterna. E ficaram ali. Possivelmente José devia gritar, mas não havia socorro. Enquanto eles estavam ali planejando o que fazer, surgiram parentes antigos da família de Jacó, os filhos de Ismael, que iam na direção do Egito. E eles disseram: olha, vem comerciantes aí. E venderam José por 20 moedas de pratas para os seus parentes antigos, chamados ismaelitas, os caldeus. Eles levaram José para o Egito. Chegando lá, vendem novamente José para uma outra pessoa, Potifar, um oficial do rei, que coloca José na sua casa. Mas em tudo isso, Deus era com José. Deus era com José. Deus estava com José. E Potifar observa tudo isso, vendo a prosperidade alcançar a sua casa, os bens se multiplicam, e ele então promove José ao líder, ao gerente do seu lar, e ele tinha tudo sob o seu poder, com exceção, é claro, da comida e da esposa de Potifar. Tudo ele tinha sob o seu poder, mas a esposa ele não deveria tocar, e José conhecia muito bem isso. Mas ele era jovem, ele estava nessa época, talvez com seus 18, caminhando para 19 anos, na sua força de juventude, bem vistoso, e a mulher de Potifar então começou a dar em cima de José, tentando levá-lo para a cama, e ele resistia. Um dia ela forçou, e José disse assim: eu não posso cometer tão grande imoralidade e pecar contra o meu Deus. José sabia que Deus estava com ele.
Mas um dia ela tramou tudo, e quando ele entrou na casa não tinha ninguém, ela o agarrou, levando-o à força, mas ele resiste, luta contra ela e foge, e ela fica apenas com a sua capa nas mãos, e José sai, e José mais uma vez é injustiçado, é traído, mentem sobre seu respeito, e ele é colocado na prisão. Na prisão ele estava ali, e de repente chegam mais pessoas também, um copeiro e um padeiro de Faraó. Tinham cometido alguma coisa que desagradou a Faraó, e os dois sonharam. E José então, pela revelação de Deus, interpreta o sonho dos dois. E ele disse: olha, o padeiro daqui a 3 dias morrerá, seguindo a interpretação do sonho. O copeiro voltará a servir o copo de vinho nas mãos de Faraó. E ele disse: olha, e não se esqueça de mim quando tu estiveres diante de Faraó. O copeiro saiu e se esqueceu de José, até que veio um sonho a Faraó, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E então o copeiro lembrou de José e disse: há na prisão um homem que disse tudo o que haveria de acontecer comigo, e assim se foi. E Faraó mandou tirar José, e José interpretou o sonho de Faraó: 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, e ele então é promovido a governador do Egito, porque Deus estava com José. Vieram os anos de grande prosperidade, mas depois vieram os 7 anos de fome, e a fome chega a Canaã, atinge a família de Jacó, e eles vão ao Egito comprar comida, 10 irmãos, com exceção de Benjamim, irmão de José, filho de Raquel, que Jacó o segurou em casa. E eles vão, e lá eles vão encontrar com quem? Com José. E quando eles chegam ali no Egito, e que vão negociar, eles se deparam com o irmão que tinha sido vendido, mas eles não se lembravam dele. Falavam uma nova língua, tinham vestimentas completamente diferentes e de luxo. Era um homem com grande poder, mas José não se esquecia deles. José relembrou todos eles, passando assim várias experiências nesse interim, até que chegou o momento do grande reencontro, quando José se apresenta a eles. E naquele dia, José não resiste, eles se abraçam, choram, o perdão se manifesta naquela família, e o final é glorioso. Jacó vem ao encontro de José, e quando eles se encontram, eles se abraçam, choram. O impacto é tão grande que todo o Egito consegue ouvir o choro e também a alegria daquela família. Houve o reencontro, houve o perdão, e por isso Jacó diz assim: agora eu posso partir em paz. Amém, meus irmãos? Que eu e você partamos daqui dessa manhã em paz, tendo a certeza de que nada ficou sem ser colocado diante do Senhor. Nenhuma das coisas, principalmente talvez uma mágoa, tenha ficado ainda guardada. É preciso que nós abramos nosso coração para a ação de Deus. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, quando a gente olha para a vida de José, a gente vê um padrão de perdão assim quase perfeito, mas ainda não é perfeito. O modelo de perfeição, de perdão, o padrão exato é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Ele que morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Mas entre as personagens da Bíblia, principalmente no Velho Testamento, a que mais parece com Jesus é o homem chamado José. É o mais parecido com Cristo. E é interessante que a história dele não é só maior do que a de Abraão, mas é maior do que a de Isaac, é maior do que a do seu próprio pai, é maior do que muitos personagens bíblicos, porque a vida desse homem serviria de modelo
para que o povo do Senhor daquela época, e nós hoje, entendêssemos o preço da mágoa, mas entendêssemos o valor, a importância do perdão, o quanto vale a pena perdoar. Esse homem era para ser uma pessoa amarga, era para ser uma pessoa repleta de complexos de inferioridade, era para ser uma pessoa derrotada, era para ser uma pessoa cheia de lamúrias, era para ser uma pessoa daquelas que diria assim: olha, eu não tenho razão para viver, a vida só me trouxe males, a vida só me trouxe dores, castigos. Mas a gente não encontra em nenhum texto da Bíblia esse homem se lamentando. Nós não encontramos em nenhum momento da sua história esse homem chorando as suas mágoas, as suas dores. É impressionante a vida desse homem. E por isso ele tem muito a nos ensinar. Foi vendido pelos seus irmãos. Perdeu a mãe bem cedo, órfão de mãe. Foi traído. Quase morreu dentro de um poço. Vendido novamente. Traído novamente. Preso injustamente. Traído novamente dentro da prisão. Esquecido. Não sabia onde estavam os seus familiares. Não tinha contato com eles. Não tinha um celular para ligar e dizer assim: olha, eu estou numa terra distante. Não tinha um WhatsApp para mandar uma mensagem dizendo assim: olha, eu estou aqui, a minha vida mudou. Esse homem vivia um sofrimento muito grande, mas esse sofrimento não atrapalhou a caminhada e o avanço e o triunfo que Deus tinha para ele, porque simplesmente ele não aceitou, não decidiu viver nas mágoas. Amém, meus irmãos? Ele resolveu que a sua vida seria diferente. Seria diferente. Meus amados irmãos, tem horas na vida que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode retornar a uma tristeza muito grande, às mágoas por causa das feridas, que são muitas. Todos nós já fomos feridos na vida. Mas é interessante lembrar que todos nós também, quase todos nós, já cometemos feridas também. Já magoamos pessoas, já ferimos pessoas bem próximas. Por isso é preciso que a gente olhe bem para a experiência desse homem e a gente responda duas perguntas. A primeira: o que capacitou José a exercer o perdão contra todos que o feriram? A favor do que os feriram, melhor dizendo. O que levou José a perdoar todos aqueles que o magoaram? É interessante que quando a gente olha para a história de José já como governador, não há um registro sequer que ele perseguiu a mulher de Potifar. Não há um registro sequer que ele perseguiu Potifar. A Bíblia mostra simplesmente que esse homem resolveu perdoar e tocar a vida para frente. O que levou José a fazer tudo isso? Quais as lições que nós podemos aprender? Eu quero apresentar 3 lições para nós nessa manhã. A primeira delas: compreender que Deus não é culpado pelos sofrimentos que nos atingem. Se queremos vencer as mágoas, se queremos prosseguir, se queremos ir avante, uma das coisas que precisamos entender ao olhar para a experiência de José é que ele não reclama de Deus, é que ele não acusa Deus pelos sofrimentos que ele passa. Ele não diz que Deus é culpado, ele não diz que Deus esqueceu-se dele. Ele de maneira alguma menciona isso em sua experiência. Como é impressionante isso, irmãos. Porque na hora da dor não é fácil a gente achar, entender que Deus não é culpado, que Deus não permitiu que essas coisas acontecessem conosco. A trajetória de José mostra que Deus estava com ele. Então o que nós podemos entender é que José percebia que mesmo em todos aqueles sofrimentos, em todas aquelas feridas, Deus estava com ele. É isso que nos fortalece a perdoar. É lembrar de que naquela hora em que nós fomos magoados,
É lembrar de que naquela hora que nós fomos talvez traídos, lembrar de que naquela hora em que nós fomos feridos, que causando aquela ferida grande em nosso coração, Deus estava conosco, mesmo sem podermos perceber, às vezes, a sua presença. Amém, meus irmãos? Deus está conosco em todos os momentos, e principalmente na hora da dor, Deus estava conosco. Eu fico assim olhando para a experiência de José e a gente se coloca no lugar dele e diz: Senhor, eu não suportaria nem a metade do que esse homem passou. Eu não suportaria um terço do que ele passou. Mas ele passa para frente, ele continua, ele não reclama, ele entende que Deus estava com ele. Onde é que Jacó aprendeu isso? Com quem Jacó entendeu isso? De onde ele tem essa certeza? De onde ele tem essa fé, essa convicção? Uma das coisas que a gente percebe, que o que fortalecia José a não ser derrotado pelos sofrimentos e pelas mágoas, é porque ele acreditava em Deus, ele cria em Deus, ele tinha uma fé muito forte em Deus, e essa fé, por mais que a sua família tinha grandes dificuldades, ele aprendeu, sabe com quem? Com o seu pai, Jacó. Porque no momento em que Jacó sofria, no momento em que Jacó fugia e levava o sentimento também de culpa por ter cometido erros contra o seu pai Isaque e contra o seu irmão Esaú, e naquele momento de grande desespero, Jacó para em um determinado lugar e de repente ele tem um sonho e uma escada desce do céu e os anjos descem e sobem e ele diz assim: Deus está aqui e eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia. E ele chama aquele local da presença de Deus. José conhecia bem essa história. E ele sabia que o Deus que estava com seu pai estava com ele. Aí, irmãos, a gente passa a entender o Salmo 46. Quando o salmista Davi, lá na frente, talvez quase 1000 anos depois dessa experiência, ele vai fazer a seguinte afirmação no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém, meus irmãos? Socorro bem presente nos sofrimentos, socorro bem presente nas mágoas, socorro bem presente nas feridas. E aí o interessante é a visão de Davi, quando ele diz assim, no último versículo, ele repete 2 vezes nestes salmos: o Senhor dos exércitos está com quem? Conosco, e o Deus de quem? De Jacó é o nosso refúgio. Amém, meus irmãos? O Deus de Jacó que esteve com Davi, o Deus de Jacó que esteve com o próprio Jacó, é o Deus de Jacó que esteve com José, é o Deus que está conosco. E é isso que nos fortalece a perdoar, meus amados. Se olharmos para o mundo, não perdoaremos. Se olharmos para os ensinamentos do mundo, não perdoaremos. Se olharmos para o que é ensinado por aí, não perdoaremos. Se olharmos para os merecimentos daquele que nos magoou, não perdoaremos. Se olharmos para a vida e para a forma de como a coisa foi acontecida, não perdoaremos. Mas se olharmos para Deus, entenderemos que é possível e com Deus nós podemos ir adiante, perdoando e prosseguindo em nossa caminhada. Meus amados irmãos, alguém disse assim: a certeza de que Deus está conosco nos capacita e nos fortalece nas circunstâncias difíceis. A convicção de que Deus está ao nosso lado, quando muitas coisas ruins acontecem, isso nos fortalece, isso nos revigora, para enfrentarmos as circunstâncias difíceis. É Deus. Deus estava com aquela moça quando ela foi estuprada. Deus estava com ela. Deus estava com aquela família quando ela perde o seu familiar de forma trágica pelo assassinato. Deus estava. Deus estava com você quando alguém bem próximo lhe fere. Deus estava. Deus estava com você quando seu esposo lhe magoou e lhe feriu. Deus estava com você. Deus estava com você, filho, quando seu pai e sua mãe fez algo que te feriu. Deus estava com você.
E essa convicção precisa reinar dentro do nosso coração e dizer assim: pelo fato de Deus ter estado comigo em todos esses momentos, eu continuarei e irei à frente e perdoarei para que eu possa desfrutar do triunfo que Deus tem para a minha vida, porque se Deus continua comigo hoje, amém, meus irmãos? É preciso confiar nesse Deus e ter essa certeza. A segunda coisa que a gente observa nesse texto é que permanecer fiel a Deus, mesmo estando em desvantagem, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a prosseguir, mesmo em desvantagem. Permanecer fiel a Deus é o que a gente observa na vida de José. Um dos momentos interessantes na vida de José, assim, muito marcante, não é bem quando ele está sendo vendido pelos seus irmãos. É quando ele está na casa de Potifar. E quando ele é tentado de uma maneira muito forte, mas muito forte mesmo. A tentação era tão forte que ele resiste de uma forma interessante. Ele foge da circunstância. Ele foge da situação. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas há vezes que a gente precisa fugir dele. Precisa fugir da circunstância. É uma forma de resistência. Muito interessante. E José está ali e ele resiste quando ela vai e faz muitas investidas. Mas uma coisa interessante é observar a postura dele quando ela vai tentá-lo. Ele diz assim: eu não posso cometer tão grande imoralidade, fidelidade. Eu não posso cometer isso. A segunda coisa, ele diz assim: eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não posso pecar contra o meu Deus. A gente consegue perdoar quando nós entendemos que vale a pena permanecer fiel, ainda que tenhamos desvantagens. Quais as desvantagens e as vantagens que José teria se ele caísse ou deixasse de cair? Se ele caísse, ele continuaria talvez desfrutando provisoriamente do prazer do pecado. Ele teria algumas regalias por causa daquela mulher, mas lá na frente tudo seria esclarecido. Mas com a vantagem dele permanecer fiel a Deus, ele seria novamente acompanhado por Deus, e a sua autoridade permaneceria, o seu relacionamento continuaria muito bom, porém ele sofreria, e por isso ele sofreu. Ele foi preso, jogado na prisão, de forma injusta, e um testemunho falso contra ele. Desvantagens, mas o que a gente observa é que vale a pena permanecer fiel, ainda que a gente tenha desvantagens. Meus amados irmãos, a Bíblia em Efésios capítulo 6 e versículo 12, ela nos diz algo maravilhoso. Ela diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, olha bem, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pessoas. Por isso, quando nós passamos a entender isso, nós passamos também a agir da seguinte forma: quem está agindo não é necessariamente a pessoa em si. Quem está agindo é alguém que está por trás. São as hostes infernais, é o próprio diabo. E quando nós passamos a ter essa visão, nós temos mais força para permanecer fiel e também para perdoar e para amar. Entender que quem age por trás do ser humano, na hora das investidas de tentações, na hora das feridas, é o inimigo. Ele está agindo, ele age constantemente. Por isso a Bíblia diz assim: não lute uns contra os outros, permaneçam unidos, suportai-vos uns aos outros. Olhemos então para esse texto que diz: olha, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta se dá no campo espiritual, é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. E José
ele tinha essa convicção de permanecer fiel e não de se rebelar contra aqueles que o feriram, porque ele tinha a grande certeza em seu coração: permanecer fiel a Deus me trará, no tempo de Deus, algo de bom, me tirará dessa situação de derrotas e de tristezas. Por isso vale a pena, meus irmãos, permanecer fiel a Deus, permanecer fiel ao Senhor e perceber que aqueles que muitas vezes nos ferem, aqueles que muitas vezes nos atingem, é preciso que a gente olhe para eles com a visão de Jesus. Lembra quando Jesus estava diante de Pedro, próximo para ir à cruz, e Pedro chega e diz: Senhor, tu não deves ir para a cruz. E Jesus, de uma forma bem forte, olha e diz assim: afasta-te de mim, Satanás. Porque naquele momento Jesus sabia que quem estava agindo não era a própria pessoa em si, o próprio Pedro. Ele apenas deu um espaço, era o inimigo que estava agindo, tentando impedir a missão de Cristo. Meus amados irmãos, quando a gente passa a ver a vida dessa forma, quando a gente passa a olhar para os nossos relacionamentos dessa forma, nós passamos a entender que é necessário que nós perdoemos e suportemos, porque aquele que está agindo necessariamente não age apenas dentro da sua própria capacidade, há um poder ruim, um poder do mal agindo por trás. E por isso eu digo sim, eu vou perdoar, porque eu sei que essa ação não é somente desta pessoa, mas também é daquele que tenta impedir a minha caminhada. Diante dessas injustiças de José, então a gente percebe o seguinte, que José venceu porque não se entregou ao pecado. A outra coisa, José não foi derrotado naquela experiência na casa de Potifar, ele não deixou que a sua vida fosse conduzida por amargura. Quando a gente olha para José, a gente lembra assim daquela pessoa que foi ferida, que foi magoada, e ela chega então dentro de um botequim, de um boteco, e diz assim: eu vou derramar todas as minhas mágoas hoje. E a pessoa, ela se joga na bebida, ela se joga nas drogas. Há outras pessoas que dizem assim: eu agora não quero saber de nada, eu vou tratar todo mundo de forma brutal, como eu fui tratado, eu vou conduzir a minha vida assim. Eu vou derramar as minhas amarguras. E quando eu olho para a experiência de José na casa de Potifar, eu penso da seguinte maneira: José poderia usar aquela experiência para dizer assim: ó Deus, tu me abandonaste, minha família me abandonou, meus irmãos me traíram, eu agora vou me jogar no pecado, é agora a chance que eu tenho para me vingar de todos, é agora que é a chance que eu tenho de dizer que não estou nem aí mais para a vida. Mas nesse momento que ele tem essa chance que o diabo lhe propõe, ele resolve simplesmente dizer assim: eu não vou pecar contra o meu Deus, e eu não vou cometer tão grande imoralidade, eu permanecerei fiel. É isso, meus amados irmãos, que nos ajuda a vencer as mágoas e o pecado. O sentimento de autopiedade tem a tendência de querer tomar de conta do nosso coração. O sentimento de autopiedade diz assim: você é coitadinho, você não merecia isso, você ajuda tantas pessoas, você já fez tantas coisas pelas outras, você não merecia isso. E ainda tem a ideia, a tendência de chegar alguém e dizer assim: não, com você não poderia ter acontecido. Comigo tudo bem, porque eu não sou uma pessoa como você. Então nesse momento vem a tentação de querer se derramar nas mágoas, ou querer derramar as mágoas do pecado. Mas o que nos ajuda a perdoar é dizer assim: eu vou perdoar, porque eu quero permanecer fiel a Deus. Meus irmãos, um tempo nós tratamos com uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar. E essa pessoa tinha uma liderança muito grande dentro de uma igreja. Ela liderava o louvor. Essa pessoa tinha uma influência muito grande. E um dia tratando dessa questão do perdão, porque ela carregava mágoas do passado, ela carregava ressentimentos do passado. E tudo isso aflora no nosso dia a dia. Tudo isso aflora nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos. E então, falando sobre perdão, ela disse assim: eu não perdoo, porque até hoje Deus não colocou no meu coração esse sentimento para que eu possa perdoar. Mas quando a gente olha para a Bíblia,
o que leva e o que deve nos levar a perdoar não é esse sentimento, mas é o mandamento de Deus que diz: perdoai-vos uns aos outros. É questão de fidelidade. O sentimento virá a partir do momento que eu decido obedecer a Deus, a partir do momento que eu digo: eu não posso pecar contra o meu Deus, eu não posso continuar nessa imoralidade contra o meu Deus. Quando nós tomamos essa decisão, esse sentimento começa a brotar dentro de nossos corações. Há perdão, a restauração, a alegria, a liberdade, a vitória. Quando eu decido dizer assim: eu quero, acima de tudo, ser fiel a Deus. E eu estou caminhando para o final. Eu sei que eu não posso prolongar muito, né? Os irmãos vão ter que trabalhar daqui a pouco, né? Então, não vou prolongar muito, não. Eu não vou fazer como Paulo. Eu não tenho certeza que eu voltarei aqui e vou pregar logo até o final. Não, eu sei que eu ainda vou voltar aqui, né, pastor? Então, vamos partir para a última lição. É preciso compreender que Deus tem um plano para a nossa vida. Eu perdoo porque eu tenho certeza que Deus tem algo melhor para a minha vida. Amém, meus irmãos? Diga assim: Deus tem um plano maior e melhor para a minha vida. Sabe qual era o plano de Deus para a vida de José? Fazer dele governador do Egito. Agora, se você me perguntar como é que Deus colocaria esse plano em prática, eu não sei responder. Deus cumpriu o seu plano. Certamente não seria daquela forma. Mas como já houve erros, como já houve pecados, Deus agora vai transformar aquelas circunstâncias malditas em circunstâncias de bênçãos, para que o seu plano se cumprisse na vida de José. Agora você pensa um pouco comigo. O plano na vida de José teria sido cumprido se ele passasse a viver nas mágoas, se ele se inclinasse e dissesse: eu não vou perdoar. Os planos de Deus esperariam. Mas Deus tinha um plano para ele. Qual era o plano que Deus tinha para José? Qual era o projeto? O projeto de Deus para José era Canaã. Canaã. Deus tinha prometido para Abraão que levaria o seu povo para a terra prometida. E Deus então diz: vou cumprir a minha promessa. E dentro desse grande projeto de Deus estava José. José seria um instrumento de Deus para salvar vidas. E nesse caso, a vida do seu povo. Era o projeto de Deus. Há um cântico muito bonito que diz assim: os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Os planos de Deus muitas vezes não podem ser vistos por nós, porque eles são muito grandes, eles são amplos. E uma coisa é certa: quando Ele resolve fazer um plano para cada um de nós, é porque Ele quer fazer de nossa vida um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E a primeira decisão que devemos tomar para que esse plano se cumpra em nós é dizer assim: Senhor, eu ponho o meu coração diante de Ti, e ele está aberto, ele está pronto a perdoar, ele está livre para a Tua ação na minha vida, porque Deus não vai usar uma pessoa que continua dentro do ressentimento, da mágoa, da tristeza, da pessoa que vive na lamúria, da pessoa que vive carregada ali daquele sofrimento por causa de feridas lá do passado. Deus quer nos libertar dessas feridas e dizer assim: eu quero usar a tua vida, porque eu tenho um plano para a tua vida. Deus tinha um plano para a vida de José. Os sonhos de Deus eram maiores. Sabe o que José disse para os seus irmãos no capítulo 45, versículo 6? Ele diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém, meus irmãos? Deus o enviou na frente. Deus transforma toda aquela circunstância maldita em bênçãos. Olha o outro versículo, o capítulo 50, o versículo 19. Deus diz assim, a sua palavra nos diz:
vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aquele sofrimento que José passou, aquelas dores que José sentiu, Deus usou para capacitá-lo. Deus usou para fortalecê-lo. Deus usou para que ele pudesse ter coragem. Deus usou para que ele pudesse ter mais sabedoria. Deus usou para que ele tivesse mais ousadia, para ser um dos maiores líderes do Egito, aquele que Deus usaria para salvar o seu povo. Quer perdoar? Quer se livrar das mágoas? Então vamos olhar para trás e dizer assim: esses sofrimentos que eu tenho passado, Deus tem usado todos eles para aperfeiçoar a minha vida, para modificar a minha vida, para me fazer uma pessoa mais forte, para me fazer um crente cada vez mais forte, forte na fé, porque Deus quer me usar em algo muito maior aqui na frente. Meus amados irmãos, é isso que fazia com que José perdoasse. Ele tinha convicção de que Deus o usaria mais e mais, como usou. Deus tem usado nossas vidas, mas Deus não tem conseguido usar a vida de algumas pessoas. E a razão é bem simples. Algumas pessoas não entenderam que precisam perdoar. Não entenderam que precisam dizer assim: eu vou sair desse passado e viver o presente que Deus está colocando na minha frente. Quais são as mágoas? Quais são os ressentimentos? Quais são as feridas que tentam nos acompanhar? É preciso que a gente olhe para o que nós acabamos de ouvir e entender: Deus tem um plano muito grande para a minha vida. Ele quer me usar como instrumento para abençoar pessoas. E agora, pense numa coisa: é possível que Deus vai usar a sua vida, sabe para quê? Para abençoar aqueles que te feriram. Para abençoar e salvar aqueles que nos prejudicaram. É Deus, é Deus. Deus usa José para alimentar os seus irmãos que o traíram. É Deus na história. É Deus na história. É igual aquela esposa que foi traída por muitos anos. O esposo sai de casa, se entrega nos braços da prostituta, e quando ele chega na velhice, ela não o quer mais. Ele agora tem doença, ele já não tem mais bens. E aquela esposa diz assim: vem para dentro da minha casa, que eu vou cuidar de ti. É o triunfo do perdão, é a vitória, é o projeto de Deus. Deus quer usar as nossas vidas, mas o perdão precisa ser liberado por nós. Os irmãos de José chegaram diante dele e disseram assim: nosso pai agora está morto, e essa culpa continua insistindo dentro de nós. E José diz assim: eu já perdoei a culpa de vocês, vocês não têm culpa nenhuma. Tudo isso tem a mão de Deus na frente. Vamos orar nesse momento. Gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse diante do Senhor. Tem alguém que você precisa perdoar, meu irmão? Diga assim: Senhor, eu quero perdoar fulano de tal agora. Cite o nome dessa pessoa, por mais difícil que seja. Cite: Senhor, eu quero perdoar esta pessoa, é fulano de tal, Pai. Ele me feriu um dia, Pai, mas agora eu quero perdoá-lo em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero concedê-lo a libertação por meio do perdão, Pai.
Agora, se você feriu alguém, você tem carregado essa culpa, não saia daqui com essa culpa. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te peço perdão em nome de Jesus, Pai. Eu te peço perdão em nome de Jesus. E você que está aqui, que já pediu perdão a Deus, Deus te perdoou, mas você continua relembrando essas coisas, continuam trazendo-te tristezas. Você vai dizer assim: Senhor, me ajude a tomar posse do teu perdão em nome de Jesus. Pai, se essas lembranças vierem novamente, eu vou dizer a elas: o Senhor já me perdoou na cruz do Calvário. O Senhor já me libertou de todas essas culpas. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai. E te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Pela experiência de José, Pai, que nos ensina de uma maneira tão simples, ó Deus, o caminho da vitória, o caminho do bom relacionamento contigo, o caminho, ó Deus, que nos leva a uma vida usada grandemente pelo Senhor, que é o caminho do perdão, Pai. Pai, nos capacitas a perdoarmos, Pai. Ajuda-nos a perdoarmos uns aos outros, Pai. Pai, dá-nos um coração, ó Deus, cheio de amor. Livra-nos da inveja, livra-nos da ambição, livra-nos da avareza, livra-nos do orgulho e enche o nosso coração de amor em nome de Jesus, Pai. Pai, ajuda-nos a esperarmos em Ti, Pai, e a não nos vingarmos a nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos na Tua justiça, porque a Tua palavra diz, Pai, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Mais e mais até ser dia perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos em Ti. E obrigado, Pai, porque Tu tens um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós, Senhor. Cumpras, ó Deus, o Teu projeto em nossas vidas, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu escolho ser amigo de Deus. Irmãos. Vamos cantar essa música. Cristo fazer a todo nossa dia. oração. Não, cante, abra sua boca. Eu escolho Deus. Eu não escolho o rancor. Eu não escolho a mágoa. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pai, nós não queremos ser escravos das feridas que foram abertas no passado. Se algum dos teus servos estão aqui nesta manhã, ainda se sente, ó Deus, torturado e afligido por lembranças, ó Senhor meu Deus, que o faz trazer e ter tristeza na sua alma, que nesta manhã a posição do teu filho e da tua filha seja a de expelir do seu coração a imagem da dor e receber o refrigério da graça do Senhor. Ó Deus, que saiamos daqui nesta manhã, ó Pai, curados e decididos a liberar, ó Deus, a palavra de perdão a todos que nos feriram e todos, ó Deus, que nós ferimos. Obrigado por esta palavra, obrigado pela vida do teu servo, pastor Cláudio. E receba, Deus, também a nossa gratidão pela bem-sucedida cirurgia da nossa irmã Alexandra. Receba a nossa gratidão pela cura que nós tomamos posse pela vida da tua serva em nome de Jesus. Pai, juntos com o teu servo, irmão Joeb, junto, ó Deus, com as suas filhas, juntos com a família Brito, nós agradecemos e louvamos o teu nome, porque a vitória dela é a nossa vitória em nome de Jesus. Obrigado e nos dar um dia abençoado, Deus,
na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Mas todo dia Deus os o abençoe. pecado- Amanhã.